Amado e amada, que alegria! Eu comecei dizendo maravilha de Deus para você nesse dia. E comecei dizendo, alegre-se no Senhor, a força do Espírito Santo, para no meio desse turbilhão de nossos sentimentos, a gente possa ter alegria, mas que vem de Deus. A alegria dos homens é uma piada contada 2 vezes, não tem mais graça. Mas a de Deus é eterna, é constante, é motivadora. Doutora Roseli, a Elaine ligou para nós com um problema aqui, muito sério, que não é só o dela, é que a gente vê na minha vida, na vida de todos. Olha o que ela diz. O meu esposo, ele tem trauma com relação ao pai dele. Porque o pai dele sempre foi muito bruto, muito estúpido. Um jeito de ser. E o meu esposo se parece muito com o pai dele. As atitudes dele. Ele reclama muito do pai, mas ao mesmo tempo ele não percebe a sua semelhança é igual do pai. Meu Deus, isso aqui muita gente quer saber. O que é isso? Então, até agradeço por essa pergunta, né? Porque ela é maravilhosa. É muito comum nós trabalharmos essa situação. O que acontece? Quando um filho, né, recebeu ou trouxe algum trauma, né, do relacionamento com o pai, enquanto o filho não olhar para o pai como sendo pai, diferenciando o pai do comportamento dele, dos atos dele, ele vai continuar reivindicando um pai melhor, ou talvez um outro pai para si. Quando o filho, ele se arroga no direito de dizer, esse pai, ele não presta para mim, ele vai continuar, assim, combatendo esse pai. E qual o efeito disso? É a repetição do mesmo comportamento do pai. Então, isso é muito comum nós observarmos, né, nos filhos que realmente não perdoaram, conseguiram perdoar o pai, aceitar o pai na sua fraqueza, na sua fragilidade, no seu jeito de ser. Enquanto o filho, né, não olhar para esse pai, mesmo já falecido, e conciliar esse pai em seu coração, trazer esse pai, né, como honra, como alguém que foi o instrumento de Deus para a vida dele, ele vai continuar repetindo esse mesmo padrão de comportamento. Nós trabalhamos muito nesse método, fazendo com que a pessoa ela olhe para esse pai, né, e tenha uma percepção, um olhar diferente de que muito provavelmente esse pai, ele também foi uma vítima e que passa de uma geração para outra. E quando esse filho, olhando para esse pai, tiver, né, a disposição de simplesmente aceitá-lo, né, como simplesmente sendo pai, tendo essa disposição interior, né, de reconhecê-lo como pai, muito desse comportamento, né, de arrogância, de contestação, vai perder a força. Tá? Porque quanto mais eu me confronto com aquilo que eu não aceito, mais a tendência é eu repetir exatamente o comportamento no qual eu estou reivindicando, no qual eu não estou aceitando, sabe? E meu filho, ou filha, pode também pegar isso. Sim, isso vai passando. Por isso que é importante, gente, nós romper essa estrutura doente que se forma nos relacionamentos de família, né? Principalmente na família. Na família. E isso se estende também lá para o ambiente empresarial, para a escola, para a igreja, para a comunidade, para onde você estiver. Suponhamos que esse homem, né, que combate o pai, que não aceita o pai até hoje na vida adulta, mas se comporta como pai, ele encontre uma pessoa semelhante a esse pai, por exemplo, dentro da igreja. Ou, o que é pior, como um padre, né, lá no altar, que esse padre vai representar esse pai que esse homem combata. Logo ele vai se sentir o quê? Nossa,
esse padre é igual ao meu pai, então eu já nem vou mais nessa igreja porque esse padre me lembra o meu pai. Exatamente. Então, veja, isso é sinal de que o seu marido precisa de tratamento, precisa de ajuda para que ele possa reconciliar-se com o pai. As pessoas não conseguem fazer um discernimento, discernir, separar a pessoa, o ser humano. Esse ser humano te trouxe a vida, te deu a vida, né? Deu o gameta, deu o espermatozoide. Você tem que ser grato a essa pessoa para te colocar nessa vida. Outra coisa é separar os traumas, os comportamentos, tudo que essa pessoa fez que não foi desejável, né? Porque também ela tem fraquezas em si e não ficar apegada a esses comportamentos indesejáveis. Agora eu pergunto, será que esse pai só teve comportamento indesejável? Será que esse pai não teve nada que você possa olhar como algo positivo? Então, muitas vezes o que nós apontamos para o outro, cuidado, porque nós podemos estar repetindo a mesma coisa e não olhamos para si, mas olhamos para o outro, né, que é a causa, às vezes, do nosso juízo. Eu gostaria de saber se nós podemos colocar o e-mail e o telefone da doutora Roseli, porque nós sabemos que ela tem um trabalho de vivência que faz com as pessoas, vivência familiar, uma coisa maravilhosa. Gostaria que você entrasse em contato com ela, passasse o seu e-mail, está aí na sua tela o telefone, está aí na tela o nome, o e-mail direitinho. Entra em contato, procura saber, investe um pouquinho em você para sair do sofrimento. A gente gasta tanto em tantas coisas e esquecemos de investir em nós. E vamos ficar carregando fardo até quando? Anote o telefone da doutora Roseli, que está na sua tela, anote o e-mail, entre em contato, veja a possibilidade, dá a chance para você. Eu quero aqui pedir o perdão para o Pedro Santana. Ele mora em São José, Santa Catarina. Pedro, eu não sei se eu falei muito rápido ou se eu passei batido com você, mas eu estou orando por você, pela sua família. Me perdoe, nos perdoe, mas recebe um beijo no seu coração. Obrigado da sua audiência. Você que mora aí na zona rural, na Fazenda de Santo Antônio, quero que a graça de Jesus atinja você e sua família e que seja hoje um dia de bênção e vitória para você. Quero colocar ainda a oração Edivaldo, que mora em Marília, a Neuza também de Valinhos, aqui no centro, muito obrigado, a Patrícia com suas intenções de Porto Feliz e a Franciele de Sumaré. E eu tenho ainda o pedido de oração do Edivaldo de Marília, São Paulo, que vão ser colocados para as missas, para a missa amanhã, aliás, dos doentes de Nossa Senhora de Lourdes, aqui na Associação 15 para as 8. Olha, gente, o Vaticano tem um centro de proteção à criança que ajuda conferências episcopais de todo o mundo, com diretrizes na luta contra o abuso sexual. Vamos ver esse VT bem rapidinho antes da gente despedir? Vamos lá. Há 2 anos, o Centro de Proteção à Criança ajudou a organizar um simpósio para instituições e congregações do Vaticano para diretrizes na luta contra o abuso sexual. Com sede em Munique, o centro continua ajudando conferências episcopais de todo o mundo com as diretrizes, conforme exigido pelo Vaticano. Mas a obra tem se expandido. A igreja pode se tornar uma das favoritas no trabalho de prevenção, mas nós também temos que fazer o que podemos honestamente em assumir os problemas do passado. Não temos que cobrir. Nós temos que ser muito sérios, trabalhando sobre as falhas, os erros e os pecados dos crimes cometidos por membros da igreja no passado. Fundada em 2010, o Centro de Proteção à Criança vai terminar sua fase piloto este ano. Então, eles vão passar para a Universidade Gregoriana de Roma. A transferência será mais fácil para eles para chegar aos bispos, congregações ou quaisquer grupos que viajam através da Cidade Eterna. O centro não só atua como um guia de recursos para grupos católicos, mas eles desenvolveram também um programa de e-learning para ajudar a responder questões importantes sobre esta questão delicada. Como é que eu sei que o abuso está possivelmente acontecendo? O que eu tenho que fazer nestes casos? Para quem eu tenho que relatar? Como posso lidar com a vítima possível? Como faço para lidar com o agressor? Atualmente, mais de 800 pessoas estão inscritas no programa e-learning de 30 horas. Os participantes estão em 11 países, com o centro para sua fase piloto. Houve tanto interesse que o centro teve que parar de tomar os pedidos devido ao espaço limitado.
No entanto, apesar da atenção sobre a prevenção do abuso sexual estar focada em países da América do Norte e na Europa, o centro tem como alvo áreas como a Ásia e África. A igreja continua a crescer rapidamente, tornando ainda mais importante os esforços em prevenção. Mas há desafios. Às vezes você tem que considerar também que alguns países estão em condições muito precárias no momento. Há uma guerra acontecendo, guerra civil ou guerra entre países, fazendo com que eles não tenham muito a pensar sobre essas orientações. Além de seus programas de prevenção, pode haver mais trabalho. Em dezembro, o Papa Francisco aprovou a criação de uma comissão especial para lutar contra as vítimas de abuso sexual e ajudá-las. Como um dos principais grupos dentro do Vaticano sobre o assunto, o Centro de Proteção à Criança poderia também desempenhar um papel-chave na comissão. Muito bem, tá aí então, que coisa maravilhosa acontecendo na nossa igreja, isso é muito importante. Meu querido e minha querida doutora Roseli, estamos em cima da hora. Estamos. Que gratidão eu tenho pelo Amém. seu tema, pela sua presença. Obrigada, Se despeça, manda um abraço para quem quiser. Então, eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui, a você que tem nos assistido sempre, e assim, deixando a questão de um empenho de você realmente trabalhar para ser uma pessoa apaziguadora, Amém. pacificadora, né, na medida do possível, né? Não dá, às vezes, para que o outro, o seu adversário, se concilie com você. Mas o importante é você ter a atitude conciliadora em relação ao seu adversário, né? E com isso você ser uma pessoa de paz. Então eu desejo de coração a paz. Muito bem, muito obrigado e até o mês que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Meu querido e minha querida, estamos encerrando o programa Você Pode Ser Feliz. Quero agradecer a Deus pela sua participação, a esse câmera que está aqui, o Val, meu querido amigo, a esse outro palmeirense aqui do meu lado, a essa equipe maravilhosa. Dá mais um take lá no casal que vem comigo lá de Guaratinguetá. Que maravilha! Um abraço a todos. Obrigado, Vânia. Obrigado ao Tom Gomes, que voltou depois de umas longas férias, né? Um grande abraço ao pessoal do som, todo o pessoal que está trabalhando, a maquiagem, a nossa recepção. Eu, Henrique, agora agradeço a sua audiência. Peço pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes que você tenha um dia muito em paz e a cura do seu coração. Mas reconcilia-se consigo mesmo e com Deus. Porque tudo que nós fizemos e haveremos de fazer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a permissão de Deus e as bênçãos de Nossa Senhora, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.